Olá, querido aluno que me segue aqui no meu canal. A gente fala sobre língua portuguesa, sobre redação. Esse é o objetivo desse canal, tudo voltado para concurso público. A gente está agora trabalhando para a Polícia Federal, edital que saiu quentinho. E eu quero mostrar algumas coisas importantes para você. Sobre língua portuguesa, para quem vai fazer CESP. Claro que a gente vai olhar o edital da Polícia Federal, mas eu quero lembrar que não é muito diferente de CESP, né? Ela tem uma característica tradicional. A gente vai pegar o edital e mostrar como vai funcionar CESP para a Polícia Federal. Lembrando a vocês que isso é importantíssimo, bota na sua cabecinha aí que são 120 questões. Questões entendidas como certo e errado. Certo e errado, a vida vai ser essa, C ou E, C ou E. É isso que vai decidir sua vida, C ou E, certo e errado. 120 questões objetivas, mais 20 pontos da discursiva, ou da redação, como você preferir. Portanto, 120 mais 20, 140 pontos a discursiva, mais as questões objetivas. Por onde eu começo meus estudos? Comigo. Você vai começar comigo. Por quê? Quantas questões vão cair de língua portuguesa? A gente vai seguir o edital de 2021, que também era acesso, muito parecido, os editais, e você tem ali 24 questões das mesmas 120. Em 2021 foram 120 questões, igualzinho, gente, e foram 24 questões de língua portuguesa. Mais 20 pontos de redação, você tem 44 pontos dos 140. Logo, eu não preciso dizer por onde você começa. Significa dizer que você precisa ter excelência nesses 40 e poucos pontos que vão compor redação mais língua portuguesa. Você tem que ter um pacotão lá, conseguindo uma nota muito alta para ser competitivo. Então, esse é o começo do trabalho. Essa é... A gente esquece o resto. Essa é a primeira muralha que você vai ter que enfrentar. Ou seja, você está entrando numa competição com barreiras. A primeira grande barreira é essa barreira da linguagem, em que incorpora redação, mais a questão da língua portuguesa. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que língua portuguesa, CESP, é uma prova bem comportadinha, de gente bem tradicional no ensino de língua portuguesa. Você consegue perceber que é uma prova moderna, mas ao mesmo tempo conservadora no sentido dos conteúdos que mais importam cair. E, mais do que isso, segue um padrão que a gente pode seguir à risca. Mas esses estudos pressupõe o quê? Que você tem uma boa base de língua portuguesa para começar a trabalhar, então, os exercícios. O que eu preparei para você? Eu preparei a jornada de redação, voltada, tem um módulo inteirinho para a Polícia Federal, em que a gente vai trabalhar a redação discursiva para a Polícia Federal, mais correção de exercícios da prova de língua portuguesa. Portanto, eu vou dar conta desses 40 e poucos pontinhos dos 140 aos quais você vai concorrer. Pronto aí? Então, sem mais arengas e delongas, me acompanha aqui, olha só. Vamos pegar, então, o edital de língua portuguesa, que eu quero explicar para vocês alguns detalhezinhos para orientar como vão ser os seus estudos, beleza? Então, o edital é aquela coisa que a gente já entende perfeitamente bem. Então, compreensão e interpretação de textos. Está sentadinho aí? Então, essa parte que é de compreensão e interpretação, professor, não é a mesma coisa de compreensão e interpretação? Não é. Então, lá no meu curso eu explico exatamente a diferença, não é? São 2 textinhos que você vai ter. Ano passado foi um textinho ficcional, o primeiro texto não é muito grande, texto médio. E o segundo texto é um texto do Zygmunt Bauman, muito legal, por sinal, esse texto, falando sobre a questão do aprisionamento, uma coisa bem dentro desse mundo, né, da segurança pública. Tá? O Zygmunt Bauman tem textos ótimos sobre isso, mas vamos lá. Sobre compreensão ou interpretação de textos e gêneros variados, a compreensão e interpretação de textos, das 24 questões, 4 eram de interpretação de textos. Lembrando a vocês que cada questão vale 1 pontinho. Então, acertar essas 4 questões é super importante, mas acertar essas questões tendo técnica para fazer isso com eficiência, que é o que você precisa. Não, mas eu sou bom de interpretação, mas leva 2 horas para fazer uma questão de interpretação, você não tem esse tempo. Por isso precisa treinar essa habilidade, e eu tenho, lá no meu curso Jornada, eu tenho método de interpretação para você conquistar essas 4 questõezinhas de interpretação que vão aparecer. Reconhecimento de gêneros textuais, os tipos de gêneros textuais, né? O que é uma resenha, o que é uma carta, o que é um e-mail, e as características desses textos, né?
Ortografia, a correta grafia. Então, você tem se é com cedilha, se é com 2 S, se é acento, também cai aqui em ortografia, separação silábica, o uso do hífen, tudo é questão ortográfica. Ortografia, na prova passada, não, nada de ortografia. Então, não vale a pena investir. Legal? Domínio dos mecanismos de coesão textual. Sim, coesão textual, nós tivemos uma questão pura de coesão textual, mas ela cai embutida em outras questõezinhas também. Então, ao todo, dá para se dizer que coesão são umas 3 questões de coesão. Uso de pronomes, especialmente isso, o uso de pronomes, legal? Empregos de elementos, aqui vai dizer, ó, o que é a coesão? Empregos de elementos de referenciação que se referem. O que é isso, professor? Eu não sei, tio vai explicar. Se referem a antecedente ou consequente, aí o caso do esse e do este dentro do texto. O este se refere ao que vai ser dito, o esse se refere ao que já foi dito. Referenciação se referencia ao que vem antes ou que virá depois. Substituição e repetição. É substituição vocabulário, uso de sinônimos, uso de hiperônimos, conectores e outros elementos de sequenciação textual. Quer dizer, os conectores, aqueles, além disso, ademais, portanto, logo, que são as conjunções. Emprego dos tempos e modos verbais, então, tempos e modos verbais, que mais que apareceu aqui? Domínio da estrutura morfossintática do período, que aí é o domínio de como funciona o período. A classe gramatical, se é adjetivo, substantivo, verbo, né? Isso tudo está embutido aqui. Espera aí que nós vamos falar mais sobre isso. Relação de coordenação entre as orações, aí é a análise sintática externa, coordenação, subordinação, as orações coordenadas, orações subordinadas, a relação de subordinação entre as orações, entre os termos da oração, emprego dos sinais de pontuação, 2 questõezinhas de pontuação, legal, então 2 de pontuação, eu vou explicar depois, a gente tem que ver como é que cai. Concordância verbal e nominal caiu bastante, a concordância cai junto com a sintaxe. Para você ter uma ideia, análise sintática foi o tema que mais caiu, junto com a concordância. Foram 7 questões de análise sintática. Agora o cachorro não quer calar a boca. 7 questões de análise sintática. Gente, é o que mais cai. O que quer dizer isso? 7 pontos, cara. É como se fossem 7 questões, aí você está estudando alguns conteúdos que 7 questões de análise sintática, junto com a concordância. Legal, é a concordância verbal, especialmente, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Legal? Cai, sim, sempre. A paixão da galerinha CESP é a questão da partícula C. Índice de indeterminação do sujeito, voz passiva. Cai sempre, cai sempre. Outra, antes que eu me esqueça, de coesão textual, o pronome lhe, função sintática do lhe. Então, mistura coesão com sintaxe, legal? O que mais que aparece aqui também? Olha só, concordância, então, regência, e a concordância verbal, nominal não apareceu, não apareceu. Regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase, não tinha nada na última prova. Colocação dos pronomes cai com regularidade, mas não teve na última prova, é um bom assunto para cair, CESP cai sempre, né? Não caiu na prova de 2021. Colocação pronominal. Reescritura de frases, essa é a mais complicadinha. Essa reescritura de frases caíram 2 questões. Então é assim, ó, basicamente, eles deslocam algum elemento ali do lugar e perguntam se há alteração semântica ou se está errado, se está certo. Isso tem que ser muito... São as questões mais chatas de serem feitas. Não são difíceis, em absoluto, mas precisa ter uma técnica para entender bem o que eles estão pedindo, tá? Então, dentro da reescritura, é preciso entender que pode cair pontuação, pode cair uma série de coisas embutidas junto aqui, legal? Mas a questão de reescritura, que não foi CESP que inventou, mas que eu adoro a reescritura de texto, é uma bela forma de se verificar o conhecimento prático de língua por meio dos candidatos, legal? O que mais? Reescritura de frases, significação de palavras, aí é de semântica, 2 questõezinhas de significação, eles tiram a palavrinha e perguntam se pode substituir por aquela e se muda o significado. Legal? Então é aquela questão de vocabulário clássica que a gente chama de substituição de palavras, né? Reorganização e estrutura das orações do período, reescritura de diferentes gêneros de formalidade, e aí vem a correspondência oficial, que é o manual de redação da Presidência da República. Foram 6 questões, gente, 6 questões, portanto, 6 pontos. Olha como o CESP gosta muito dessa questão de
do Manual da Presidência da República. Então, você pode esperar de 4 a 6 questões. E eu não preciso dizer e é uma barbada, tá, galera? É uma barbada. Isso aí é uma barbadinha de estudar e fazer alguns exercícios. É muito fácil, porque você tem que acertar essas aí. Legal? Bom, então, deixa eu ver se está certo aqui. Olha lá, ó. Das 24 questões, então, 4 de compreensão, reescritura 2, coesão 1, sintaxe 7, que foi o que mais caiu, semântica 2, pontuação 2 e o Manual da Presidência 6. Somando tudo, você tem, então, ou melhor, você tem 24 questões, 24 pontos. Então, o que eu vou esperar para a nossa prova dos 120 questões? 20 questões, batidinho, certinho, no mínimo 20 questões de língua portuguesa, mais os 20 da redação, e você vem estudar comigo para acertar esses 40 e poucos pontinhos. O que eu tenho para você? Um curso completo com redação, manual de redação para você, com exemplos de redação. Depois eu tenho um módulo em que a gente vai examinar somente a questão da correção de CESP, legal? E depois você tem a possibilidade de produzir o texto e mandar para o Classroom. Eu formatei um Classroom com vários temas de redação que eu formulei, portanto, são temas que podem cair e não que já caíram. Também que caiu, eu botei lá para você escolher, para a gente treinar. E treinando, eu posso ver quais são os erros, ou seja, a gente vai estudar junto, inclusive, seus erros, o que vai ajudar você também a entender seus erros e melhorar o seu rendimento de gramática, inclusive na prova. A diferença é o tratamento pessoalizado. Então, Jornada de Redação é um curso que você tem aulas gravadas, você tem a apostila e você tem ainda a prática do texto, que é produzir o texto e tirar as dúvidas pelo WhatsApp com o prof. Está interessado? Na descrição do vídeo eu deixo todos os detalhes e o meu WhatsApp para você falar com o prof e falar direto comigo. Tamo junto? Vamos lá? Vamos fazer esses 40 pontos?